Bom dia a todos. Sejam bem-vindos a mais um Epicentrismo Debate. Hoje é dia 26 de setembro de 2025, uma sexta-feira, como de costume. Esse é o nosso encontro de número 290. Hoje nós trouxemos aqui o tema hibridismo parapsíquico, dentro da especialidade paratranseologia. Eu fiz aqui uma análise desse paper, ele tem 5 páginas, 2 definições, 3 enumerações, 2 paradoxos, 1 crescendo, 5 interações, 1 efeito. Ele tem 6 palavras sesquipedais, 2 megapensenes trivocabulares, 8 questionamentos, que mais? 1 ortopensata, 7 analogias e 1 neologismo que eu considerei. Então vamos à definição, a gente vai dar um overview aqui, né, do paper, depois a gente abre para o debate. A ideia aqui que a gente, né, a proposta é a gente aprofundar esse tema do transe, né, parapsíquico. Então a gente comenta aí no início que já trouxemos aí vários tipos de transe, né, e esse parece ser uma condição mais aprofundada, né. Então, a definição ficou: o hibridismo parapsíquico é o neo-estado de manifestação consciencial emergente da interfusão multidimensional entre a consciência sensitiva em transe paraperceptivo profundo e a consciência amparadora comunicante harmonicamente entrosadas, durante o qual ambas passam a ser influenciadas, moldadas e modificadas pelo paracérebro da outra, constituindo etapa evolutiva inevitável para a vivência oportuna da semiconsexualidade e do teleguiamento autocrítico, aí dentro do contexto da evoluciologia. Então, traduzindo essa definição, né, que ficou grande, porque a gente precisa explicar qual que é a ideia, a gente trouxe essa proposta, né, pescou essa proposta aí de uma fala do professor Valdo no livro Projeciologia, que a gente coloca aí no 3º parágrafo, né, da contextualização, que é justamente quando há um transe mais profundo, a gente observa isso mais nos casos de psicofonia, mas não só, ali você tem uma coisa nova, por isso que eu falei na manifestação emergente, né, o neo-estado, que não é nem o sensitivo, nem a consciência, ali é uma terceira condição, né, que está misturado. E esse percentual varia de acordo com o momento, de acordo com a situação, de acordo com o nível das consciências envolvidas. Então, é bem interessante observar isso. E na própria manifestação, esse patamar aí de interfusão, ele também acaba se modificando, né? Então, na sinonimologia, eu coloquei para-hibridismo, né? Eu fiquei na dúvida como denominar essa condição, mas eu preferi respeitar aí a denominação do professor Valdo, né? Que ele chama aí nesse 3º parágrafo de hibridismo parapsíquico, mas aqui a gente poderia dar vários outros nomes, a gente colocou algumas possibilidades aí na sinonimologia, e aí na contextualização, então, eu comento isso, né, da proposta de se continuar dentro dessa linha. Lá no paper do transe parapsíquico, a gente comenta os tipos de transe, né, que podem ser positivos, negativos. Eu tinha feito uma introdução um pouquinho mais aprofundada aqui, mas em função do espaço eu tive que tirar, porque esse assunto hibridismo ele é neutro, tá certo? O hibridismo parapsíquico, a gente vai ver isso em contextos homeostáticos e em contextos nosográficos, que é o problema da semipossessão benigna, semipossessão maligna, incorporação benigna, incorporação maligna. Isso a gente sabe, mas a gente, né, preferiu focar mais no que interessa, que é o nosso contexto aqui mais positivo dentro da conscienciologia. Então, aí, lendo o parágrafo que o professor Valdo cita lá no Projeciologia, durante o transe parapsíquico, a rigor, ocorre uma inseparável mistura de personalidades, ou um hibridismo parapsíquico. Nem a consciência sensitiva é ela mesma, porém apenas uma parte da personalidade híbrida total manifestante. Nem a consciência é ela mesma, mas tão só a outra parte que completa a personalidade híbrida total que o sensitivo deixa manifestar. Então, essa personalidade híbrida é que vamos dizer, o neo-estado de manifestação, esse estado emergente, aquilo que ninguém sabe o que vai dar, né, da mistura dessas duas personalidades.
A mistura parapsíquica momentânea de personalidades abre campo investigativo interessante para a consciência sensitiva autopesquisadora atenta às manifestações do parahibridismo no caso pessoal e alheio, cujos efeitos ocorrem não somente durante o transe, mas também após o término do mesmo. Assim, pode-se considerar que a manifestação da consciência por meio da consciência sensitiva modifica o holossoma e o paracérebro de ambos. Então, isso que é interessante a gente observar, né? É um processo que ocorre durante a manifestação assistencial. Eu até comento aí que o objetivo não é o fenômeno em si, é a assistência, mas a gente pode estudar o processo do fenômeno e tentar tirar partido. Normalmente, depois que acaba, é que a gente vai fazer essa análise e perceber quais foram as novas ideias, qual a impressão que ocorreu no meu paracérebro, meu holossoma mudou alguma coisa, não modificou. Então, essas marcas que é um dos aspectos aí que a gente está chamando a atenção. Normalmente isso acontece de uma maneira, vamos dizer, aguda, ali na hora, mas se aquilo é reiterado ao longo do tempo, acaba modificando o próprio holossoma da Consim e também da própria Consciex. E aí, em termos de mecanismo, aí no final da página 1, a gente coloca, atinente à parafenomenologia, o hibridismo parapsíquico se explica a partir da intensificação do acoplamento entre as parapsicosferas, né? Possibilitando o estabelecimento de assimilação simpática parasináptica. Então, a Consciex assimila as sinapses da Consim, a Consim assimila, no caso, as parasinapses aí da Consciex, né? Esse processo de assimilação, isso aí até dá um novo tema, né, que a gente pode explorar. Eu listei aqui 11 neo-temas, 11 neo-ideias que a gente pode aprofundar, que eu listei. Eu vou procurar desenvolver novos ou verbetes ou papers, né? Então, parahibridismo e interfusão paracognitiva, né? Pegando o gancho aí da tertúlia de ontem, né? Pelas pesquisas da evoluciologia, o intercâmbio de modificações paracerebrais entre a Consim parapsíquica e a Consciex comunicante tende a ser, em geral, assimétrico, com a menos evoluída sendo mais favorecida em termos cognitivos, parapsíquicos e atributológicos. Parahibridismo, interparaneuroassimilação assimétrica. Então, isso é um outro aspecto interessante. Uma coisa é ter o hibridismo ali, o transe, com Consciex ou consciências do mesmo nível evolutivo. Outra coisa, como é muito comum no nosso contexto, é vir um amparador mais veterano, mais maduro, mais avançado na escala e fazer o acoplamento. Então, quem acaba ganhando mais, obviamente, é a própria Consim, nesse caso, né? Então, essa assimetria a gente observa. E aí, com a experiência, com o tempo, você observa que, às vezes, existe um padrão, quer dizer, uma assimetria padrão, e aqui e acolá existe uma simetria muito fora da curva. Você observa que aquela Consciex ela é muito além do habitual, né, que vinha ocorrendo. Eu procurei dar alguns exemplos onde isso pode acontecer, né? Existem várias possibilidades, a gente listou aí 8. Arco voltaico, exteriorização energética frontochacral, aquela que a gente coloca, né, principalmente no começo dos cursos de campo, o CP2 é o mais habitual, onde, né, tudo começou. A gesconografia cotidiana diuturna, essa é uma condição mais avançada, que, né, vai caminhar para o processo de pangrafia. Eu queria chamar a atenção para a expressão diuturna. Às vezes as pessoas usam diuturna como sinônimo de diário, mas não é, né? Diuturna é aquilo que se prolonga no tempo, por isso que cotidiana e diuturna, né? Aquilo que é diário e se prolonga ao longo do tempo. Então, quando acontece isso, a pessoa escreve muito, essa interfusão, né, paracerebral, ela começa a ficar mais óbvia para a pessoa. A pangrafia propriamente dita, que vai ser, acho que vamos dizer, o resultado dessas manifestações, principalmente intelectuais. A psicofonia tarística, que eu chamo a atenção no próximo parágrafo, que é onde a gente vai observar mais o parahibridismo, porque é público, todo mundo percebe, né? Dá para você perceber as diferenças de temperamento, de voz, de abordagem, de, às vezes, vocabulário. Então, isso fica mais ostensivo. A pré-maternologia, que aí acho que extrapola tudo, né? Porque é uma condição para cérebro bem diferente, né? Uma Consciex extraterrestre. A gente tem aí a cobaiagem do professor Valdo, né? Por mais de 5 décadas, né? Teve ali o EM como uma Consciex comunicante. Quem participou dos ECP2 no começo do ECP2, na década de 90 principalmente, percebia bem a manifestação
do EM, né, e como isso modificava a manifestação do próprio professor Valdo. TENEPS veterana, a mesma coisa, né, você vai ter ali anos, né, às vezes décadas de manifestação junto com o amparador, isso às vezes não é muito comentado, né? Então, qual que é a modificação cerebral e paracerebral que acontece no tenepsista fazendo todos os dias esse tipo de acoplamento? Obviamente que o acoplamento da TENEPS às vezes não é tão profundo, né? Isso vai variar também, mas mesmo assim a tendência disso acontecer ela é grande. E o transe extrafísico da consim projetada também, né, a gente pode observar essa condição, obviamente mais raro, mais avançado, mais efêmero, depende de outros fatores, como a própria rememoração. A gente cita aí no final da contextualização, como eu trouxe um verbete recente, né, a condição da identidade paracerebral, se há um padrão da manifestação da consex na consim, na TENEPS, às vezes nos próprios cursos de ECP2, ou na psicografia, na psicofonia, melhor dizendo, a tendência desses paracérebros irem se amoldando, né, se modificando, se domesticando. Então, na minha experiência aí com o ECP2 e com os cursos de campo, a gente observa que quando chega uma consex nova para fazer o trabalho, para iniciar o trabalho, o nível de ruído ainda é grande. Você observa que ainda não há um entrosamento. A mesma coisa na TENEPS. Mas depois aquilo se ajeita, né, a coisa se, vamos dizer, ajusta, e aí você começa a rodar em voo ali de cruzeiro. Então, isso, se for mantido ao longo do tempo, acaba possibilitando essa condição da identidade paracerebral, né, se houver, obviamente, uma raiz de amizade raríssima do passado. Quer dizer, se essas consciências, aí, com o tempo, com a experiência, a gente vai observando que existem vários tipos de consex, amparadoras, que se manifestam, algumas têm um rapport maior conosco. Tanto que nesses cursos, quando a gente vai dar, normalmente a Equipex observa aquela que tem esse rapport maior, né, ou que tem um nível de afinidade maior com o EPICOM, com a consciência que está ali se manifestando. Só que nesse caso, se for uma coisa realmente fora da curva, mais profunda, a gente pode pensar, então, em identidade paracerebral se constituindo, né? Para ficar mais claro, para quem não viu o verbete, é só lembrar do caso do professor Valdo com o enumerador, por exemplo, né? Então, apesar do professor Valdo ter afinidade com várias consex da paralencologia, quando a gente coloca o enumerador, a gente observa essa afinidade indo lá para cima, justamente por conta dessa identidade paracerebral mais pronunciada, né? Imagina depois dessa vida, então, né, aonde isso foi parar, né, porque eles trabalharam aí décadas e décadas junto, num nível de intimidade muito, muito grande. E aí a gente fecha com esse paradoxo, né, pela cronoevoluciologia, sabe-se que ao longo da evolução, quanto mais a consciência fortalece e amadurece a própria intraconsciencialidade, ascendendo na escala, mais vai, paradoxalmente, aumentando o grau de subsunção ao maximecanismo multidimensional interassistencial, né, rumo ao teleguiamento. Então isso é um paradoxo, às vezes o povo não entende e isso acaba se constituindo um teto de manifestação. Quanto mais a gente evolui, mais o ego vai diminuindo, né? Quanto mais evolui, mais a gente vai se, vamos dizer, adentrando, né, se submetendo ao maximecanismo. O egão vai diminuindo, né, vai acabando e a gente vai fazendo parte de equipes aí de trabalho. Então, nesse aspecto, até que ponto o parahibridismo lúcido seria a célula inicial, o microcosmo, a jejunice autoconsciente do crescendo, epicentrismo, teleguiamento. Então, eu peguei esse assunto e procurei colocar na escala. E a gente observa que lá no tenepsismo, né, no tenepsista já começa a ter o vislumbre dessa parceria de trabalho interdimensional, como eu falei, vai depender de cada caso, do nível de veteranismo, mas no processo do epicentrismo aquilo se estabelece de uma maneira bem óbvia, né? E aí a gente consegue observar bem que isso tudo nada mais é, sob esse viés, né, tirando todo o processo assistencial, liderança, outros aspectos, isso nada mais é do que um vislumbre, um pontapé inicial do processo do teleguiamento, quando você vai ter esses transes sem toda a parafernália, né, de campo, de ectoplasmia, de consciência, aquilo vai acontecer no dia a dia, a pessoa vai trabalhar ombro a ombro com a equipe extrafísica sem precisar necessariamente modificar tanto a sua manifestação.
ou se modificar, não vai precisar de todos esses cenários. E aí eu procurei resumir na casuística algumas experiências, né, que eu tive, de modo resumido, justamente para poder ilustrar, né, essa condição. Então, né, eu fui vendo ali todos os cursos mais marcantes que eu dei, vi quais foram as consegues que se mantiveram de uma maneira mais constante, ou aquelas que apareceram e foram mais marcantes também, e aí a gente trouxe na listagem seguinte. E é engraçado que nesse caso eu cito duas experiências aí iniciais. Primeira é observar que isso não é o padrão, tá certo? É a exceção, que já observei consegues se manifestando a partir de mim, que estavam treinando, né, a condição do processo de comunicação extrafísica, porque iam ressomar nessa condição de epicom, de tenepsista, fazendo esse tipo de trabalho. E, em alguns momentos, mais de uma vez, isso me gerou uma retrocognição intermissiva também de fazendo esse trabalho de comunicação de lá para cá, né? E aí eu questiono até que ponto essa facilidade, esse aspecto de ter chegado no epicentrismo e aquilo ter tido, vamos dizer, um desenvolvimento mais ostensivo, não advém justamente desse trabalho feito extrafisicamente. Então é uma coisa para a gente pensar. As nossas facilidades aqui nessa dimensão vêm muito das retrovidas, mas também, principalmente, do processo da última intermissão. No parágrafo perfume, eu comento que, né, as consciex, quando elas vão se manifestar pela consim, se a gente tiver mais tranquilo, tiver uma parapercepção mais rebuscada, você percebe direitinho o jeitão da consciex, o holopensene, o materpensene, a intenção. Então isso varia ao extremo, depende do tipo de trabalho, mas é como se fosse um perfume, né, isso que eu coloco aí. Né? Cada consciex possui o próprio perfume parapsicosférico. Uma vez sentido, dificilmente se esquece, principalmente essas consciex mais avançadas aí da paralencologia. E aí, para a gente, né, terminando aí a casuística, eu trouxe essas 5, né, desde o começo aí do meu trabalho com o processo de epicentrismo, e aí foi interessante que vamos dizer, essa listagem, quando eu tive a ideia de fazer, no começo, que eu estava escrevendo o paper, eu coloquei em separado, porque eu falei, isso aqui acho que é para um outro trabalho, para não ficar muito, enfim, denso. Eu queria colocar outra listagem aqui, queria explorar o processo dos atributos envolvendo, né, o parahibridismo, mas aí foi muito interessante, porque quando eu fechei, veio uma consciex e falou, não, coloca aquele trabalho que você queria, coloca aqui. Eu falei, vixe, não vai dar. Né? Fiquei preocupado com o tamanho. E aí, então, tentei resumir, tinham mais experiências, eu cortei, fiquei só com essas 5, mas aconteceu uma coisa interessante. A sensação que eu tive ao terminar foi uma sensação de... Eu não sei traduzir bem, mas é como se alguma coisa que eu já queria fazer há muito tempo eu consegui fazer, porque eu tinha essa preocupação de passar mais a experiência para os inversores, para os novos epicons, para quem vai chegar ainda nessa condição. E aqui ficou resumido, mas eu acho que aqui eu entreguei o resultado. Então é como se fosse um paper diferente esse, até por isso que eu fiz mais divulgação, né, justamente por essa característica e, obviamente, por esse dedo aí dessa consciex que forçou essa inserção aqui. Então, rapidamente, aí em 2007, quando eu comecei os trabalhos do CP2, tinha essa consciex que a gente apelidou de espanhol, que era muito diferente de mim. Eu não sei se alguém fez curso comigo nessa época, mas a temperamento era bem diferente, era muito mais aberto, brincalhão, mexer com as palavras, trocadilhos, e isso eu sempre dizia que era justamente para mexer com o meu temperamento, né, para eu ser mais aberto, e é uma das coisas que eu atribuo essa minha, né, tendência de estar um pouco mais aberto, de falar mais, a própria liderança, vem muito dessa característica, porque quando eu fazia análise depois eu falava, nossa, mas tipo assim, isso não tem nada a ver comigo, né? Não sou eu a forma de se manifestar, apesar de que era eu ali naquela condição. Então a gente ficava um pouco sem jeito, desconcertado, ou havia um estranhamento, né, nesse aspecto. Isso juntando com outras manifestações fora do epicentrismo, a gente observa a intenção dos amparadores de me ajudar nesse processo de ser mais extrovertido, de abrir mais, e assim por diante.
Em 2008, a parapercepção de exemplo teático de holomaturidade proporcionado pela Consex inglesa, né, mestre de cerimônias, que apareceu lá em Brasília, assim, inesquecível essa condição, tipicamente vinculada ao trabalho do transmentor, e foi a mesma que eu percebi aí depois de 17 anos, agora na viagem lá com o pessoal da Sinvex para a Inglaterra. Então, nunca mais tinha visto, e ele apareceu novamente lá. 3 de junho de 2011, o desafio da mega flexibilidade autopensênica durante o transe parapsíquico, proporcionado pela elegante Consex com paravisual feminino relacionado à Equipex da amparadora veronesa, auxiliando nas recordações de retrovida pessoal em corpo feminino, a fim de aumentar o rapport com alunas do curso em Curitiba, bem como elastecer o autoparapsiquismo. Então, é muito interessante, porque na manifestação parapsíquica você observa nitidamente o seu limite, o limite do seu neuroléxico, o limite da sua memória, o limite do seu parapsiquismo de uma maneira geral, e dependendo de quem vai se manifestar, da Consex, aquilo é mais fácil para você, porque está mais a favor, e às vezes é mais difícil, é mais desafiador, porque às vezes a pensenidade é muito avançada, ou, como nesse caso, a pensenidade, vamos dizer, ginossomática, a pensenidade bem diferente, né? O modo de elaboração do pensamento. E ela me falava, tenta lembrar da sua manifestação como mulher para você poder ajudar, insiste, isso tudo lá na hora, e eu, com vergonha de às vezes ter uma voz fina ali, né? Parecer uma mulher falando, quer dizer, todos os condicionamentos você vê que vem à tona, mesmo inconscientemente aquilo, né, aquilo aparece. Foi a primeira vez que aquilo tinha acontecido, então aquilo ficou um pouco meia boca, assim, não ficou tão redondo, mas depois houve um entrosamento e eu, né, entendi uma forma, né, de sair. Mas o que eu quero chamar a atenção é isso. Dependendo do caso, você vai ver essa necessidade de você ter que se despir realmente de todos os preconceitos, você esquecer completamente o seu ego, né, a sua persona atual, para você poder fazer o trabalho. Isso aconteceu de modo ostensivo comigo, né, 2 vezes, eles tentando me lembrar de uma vida como uma parapsíquica para qualificar o meu processo parapsíquico, né? Eu já trouxe um paper aqui que eu também falei sobre isso em outro contexto. O que mais? 25 de novembro de 2011, a marcante expansão autoparacerebral, isso aqui também foi super inesquecível, proporcionada após hibridismo parapsíquico com Consex, ex-filóloga, educadora e médica, né? Tem nome na história essa personalidade, com interessante força para presencial desassediadora, vinculada à região ali de Salvador, né? A Equipex da Serenona Rosa dos Ventos, a clarividência retrocognitiva esclarecedora, o extrapolacionismo marcante vivenciado no debate. Então, aqui eu chamei a atenção porque foi mais ou menos, acho que foi no ano anterior a esse, ou nesse próprio ano, 2010 ou 2011, a professora Ruth Pinheiro estava aqui em Foz, na época, se não me engano, ela estava conduzindo os trabalhos, as pesquisas que, né, culminariam lá no mestrado, o doutorado dela sobre o estado vibracional. E a gente ia fazer um experimento com o professor Valdo aqui no laboratório da Ectolab. O professor Valdo estava, né, lá dentro fazendo as experiências e eu estava com a Ruth e algumas outras colegas ali na antessala do laboratório. E a Ruth falou que queria mostrar uma revista para o professor Valdo, onde aparecia um personagem, que é esse personagem aqui. Quando ela me mostrou, eu senti um banho de energias bem característico e falei, ué, será que essa Consex está aqui? Fiquei assim. Daqui a pouco veio o professor Valdo e ela fala, professor Valdo, aqui, ó, era uma revista da Gol, se não me engano, ou da TAM, né, uma revista dessa de voo. E aí, quando o professor Valdo viu o nome dele, falou, ele está aqui, olha aqui a energia dele e tal, não sei o quê. E eu nunca mais esqueci essa sinalética, nunca mais tinha percebido essa Consex. Eis que no domingo, se não me engano, do ECP2 lá de Salvador, eu sinto aquela presença de novo, e ela quer se manifestar, essa Consex, e ela deu um recado ali bem, vamos dizer, ostensivo, né? Quem estava lá acho que vai se lembrar, acho que a Hermânia lembra desse dia. Mas o mais importante não é isso, o mais importante é que nesse acoplamento, eu não sei traduzir,
o mental soma dessa consex é muito diferente, é muito avançado. É como se você nadasse de braçada, assim, com as palavras, com os idiomas, com as parapercepções, com o campo. É completamente diferente, assim. Então, eu nunca mais esqueci. E como eu tenho rapport, por causa da... Ele era médico, né, filólogo e tal, e acho que ele fez isso também em função disso, até me predispus a estudar mais sobre a vida dele, fui lá atrás, não tem tanta coisa, né, e ainda tenho essa intenção de estudar. E essa personalidade é a mesma que ajudou o professor Valdo e o Chico Xavier no início dos trabalhos lá de Brasília, né, que passava mensagem para eles, essas mensagens iam para o JK e para a turma do JK, lá para os generais, né, o professor Valdo comenta isso, é a mesma personalidade, e ele é fora de série. Se não me engano, lá no curso do pré-evoluciólogo, ele foi tido como evoluciólogo já, se não me engano. Mas eu não sabia disso na ocasião. 4 de maio de 2025, a experiência de semi-possessão prolongada em vigília física ordinária, mantida além do tempo da atividade parapsíquica ministrada. O reencontro com um senhor inglês, né, que é esse que eu comentei lá de Brasília, o aprendizado fugaz da imperturbabilidade semi-consciexiológica, a atividade parapedagógica, parapsíquica em Nihust, lá onde a gente foi, na casa da Florence Nightingale, né, promovida pela Sinvex. Então, aqui foi muito interessante porque, até então, eu nunca tinha tido uma experiência tão prolongada, porque nos cursos a gente tem ali a semi-possessão e tal, mas eu vi que a dinâmica ela acabou e a Consex ficou comigo. Eu falei, mas é assim mesmo? Aí eu vi que era para eu ter essa experiência, e aí percebi, fiquei mais descoincidido, tem alguns efeitos dessa condição. Mas foi muito marcante esse aspecto, até tive a projeção depois, né, que também faz parte desse contexto, que eu já comentei. Na enumeração, então, a gente, para finalizar, essa meia hora inicial aí, dividi, então, em 5 fases aqui, né, e aí isso aqui que eu acho que é o mais sério para quem está ou começando, para quem já tem experiência na TENEPS, quem quer se tornar EPICOM ou já é EPICOM. São essas 5 fases, basicamente. A gente poderia expandir muito isso, né, mas em função do espaço aqui a gente não conseguiu. Mas a fase da preparação. Então, quando um curso é marcado, vou focar mais no curso, né, mas isso deve ser para a vida toda, para a própria TENEPS. Então, desafogamento da agenda intrafísica, né, todo mundo lembra que para o ECP2 a gente vai na quarta-feira, justamente por isso, para obrigar o EPICOM e a equipe, né, a não ter preocupações com a agenda humana. E hoje em dia eu sou da época pré-celular e pós-celular em termos de epicentrismo, né? Pré-WhatsApp e pós-WhatsApp. É outro nível de manifestação à fase anterior, né? A fase atual ela é muito assediadora. Então, se a pessoa não é muito, vamos dizer, educada, muito disciplinada com o processo de, enfim, celular e tal, isso perturba a nossa manifestação. A atenção para a segurança pessoal dos assistidos, porque é nesse momento que a coisa está mais crítica em termos de trabalho de desassédio, né? A turma está se formando, os amparadores estão trazendo as consciex, estão ajudando as consins a se inscrever no próprio curso. Então, isso vai acabar sempre batendo na TENEPS do EPICOM, da equipe como um todo, mas principalmente do EPICOM. A higiene física e pensênica, a autopreservação para o trabalho. Então, a gente sempre comenta evitar nessa semana que antecede o curso excessos, eu coloquei aí também decisões cirúrgicas, ter uma agenda mais light, cortar expectativas, né, principalmente para quem está começando, porque querendo ou não há muito, vamos dizer, mito em torno desse processo todo, porque envolve fenômeno, e a pessoa fala, nossa, mas agora, né, quando eu fui escalado para o meu primeiro ECP2, eu falei para o professor Valdo, e aí, dá uma dica, né? Está chegando a data. Ele falou, não, você vai tirar de letra, esquece isso, tal, não sei o quê. Como é que está aquele livro, não sei de onde? Ele desviou a atenção. Eu, dá uma dica aí, porque eu nunca tinha feito, né, essa condição, a gente fica um pouco assim. Mas na hora os amparadores acabam nos ajudando. Fase de início do acoplamento, aí quando você já está ali na poltrona para fazer o trabalho, né, você instala um campo, começa a doar mais energia, exterioriza energia, abre, né, as comportas, como a gente fala, e aí você tem que saber aguardar o processo. Então, quem comanda é igual a TENEPS, quem comanda é o trabalho extrafísico, né, a equipe extrafísica. Às vezes demora 2 segundos, às vezes demora alguns minutos,
e a gente fica ali esperando, porque normalmente eles estão ainda mexendo com alguma coisa extrafísica, estão preparando algum aspecto, estão vendo um aluno que está com algum, né, assédio mais crônico, alguma coisa assim, e aí você espera, né, esse para-pontapé inicial da Equipex, que vem justamente com essa aproximação com o CIEX que vai abrir os trabalhos. Nesse momento é que eu, e aí pode variar, né, de IPCOM para IPCOM, mas é nessa fase que você começa a perceber esse holopensene da equipe que está ali mais próximo. Você já tem muitas informações do teor do trabalho, da tônica, se está vamos dizer, um curso mais arranca-toco em termos de desassédio, se está uma coisa mais tranquila, se é mais pontual. É isso que eu chamei de psicometrização, né, holopensênica da Equipex. A sinalética pré-psicofônica, né, que é um tema que eu quero trazer ainda, que é muito interessante porque, de acordo com a CONSEX que vai se manifestar, existe uma sinalética específica. Só para dar um exemplo, uma que me acompanhou muito tempo, quando ela ia se manifestar, a sinalética é como se houvesse uma euforia aguda, né? Uma euforia assim que você acha que você vai, sabe, ter uma expansão de consciência, fica bem, aí ela toma conta e começa o trabalho, assim, é bem típico. E outras têm outros tipos de sinalética. Que mais? A autossubordinação heteropensênica, isso aqui para mim é um gargalo, principalmente para quem tem muito controle, né? Quem é muito mandão, quem é muito literal, não consegue se submeter, a pessoa ela não consegue ser low profile. Então, se você não subordina a sua pensenidade em tempo algum, esse vai ser o seu teto, você vai ter dificuldade de deixar uma CONSEX conduzir os trabalhos. Então, isso aqui é bom treinar na própria TENEPS, né? O quanto que a gente é, vamos dizer, dócil a CONSEX que está ali fazendo os trabalhos. A intensificação do campo, eles começam a mexer, né, o trabalho com as suas energias, e aí então, né, o resumo seria essa interação entre as parapsicosferas. Fase de sustentação do transe, então tem esse ápice que eu estava comentando, né, essa intensificação do acoplamento, como vira um processo de assimilação paracognitiva, né, que é outro tema aí para a gente poder desenvolver, a constituição da neopersonalidade híbrida, e aí quando começa a manifestação, seja pela fala ou seja pela incorporação propriamente dita, você tem um novo ser ali, né, constituído. E aí quando há a psicofonia, as diferenças de voz, temperamento e abordagem cognitiva aos fatos e parafatos que estão se desenrolando. Isso aqui também a gente vai, pelo menos comigo, né, como eu não vinha de uma base espírita, uma base mais parapsíquica, eu fui aprendendo essa condição, que é isso que eu chamei o ato de saber dançar pensenicamente conforme a condução do para-extrafísico e da música holopensênica ambiente. Aquilo que o professor Valdo chamava de corda, né? Saber pular a corda, uma corda está lá na dimensão extrafísica comparadora, a outra está na dimensão intrafísica na mão do assistido, né? Você é a própria corda ali no caso. E eu uso muito essa analogia de dançar, porque tem danças de todos os tipos, de todos os ritmos, e o processo depende muito da pensenidade. A variação no grau de lucidez, como eu estava comentando, né, isso pode variar. A temporária consciencialização, então naquele momento você vira mais consciex e a consciex vira mais consim, né? Isso pode variar. O ato sábio de não querer se exibir, né, de não querer dar show. Nesse momento, que se você coloca muito da sua personalidade, do seu jeito, você começa a querer ter muita vontade nesse aspecto, eles tiram, né, o time de campo e esse transe fica 90% você e 10% eles. Então a gente já viu tudo isso acontecer. O ato de não atrapalhar o trabalho, o andamento, os parafenômenos simultâneos, inesperados, quando você menos espera, vem uma retrocognição, ou acontece aquilo que aconteceu comigo lá, que eu já comentei aqui também, você está lá em transe, de repente vem uma sinalética aqui de tipo um controle remoto, aí quando você vê, tem 3 consegues, né, flutuando na sua frente, fazendo manifestação, naquele caso lá que eu cito do povo lá do Litré, né, que eles estavam querendo mostrar que eles estavam presentes ali, e assim outros tipos, né.
Que mais? O paradoxo, mega fenômeno, maxi descrição. Então, isso a gente com o tempo vai aprendendo que os fenômenos mais avançados são aqueles mais discretos, aqueles que não aparecem, aqueles que ninguém viu, que não foi falado. A simul para percepção das orientações extrafísicas e modificações paraambientais concomitantes ao paratranse. Então, enquanto aquilo tudo está acontecendo, né, na fala extrafisicamente, você já consegue perceber o que vai ser o próximo passo, qual que é a intenção deles, quem é a terceira pessoa que está na fila que vai fazer uma pergunta, que é quem eles querem, enfim, atender. Então, existe uma expansão de parapercepção simultânea, então você fica entre aquilo que está acontecendo intrafisicamente ali da fala e extrafisicamente enquanto o processo está ali acontecendo. Os paradiagnósticos holobiográficos, né, oportunos, então ali, como eu falei, às vezes você tem uma noção mais clara das retrovidas, ou do que está pegando, principalmente em função das paracompanhias daquela pessoa assistida. A eventual troca de consex na condução da assistência conforme os assistidos, intra e extrafísicos, então você nota nitidamente essa mudança. A interação paracérebro da consim paracérebro da consex. Fase de finalização, você vai notando, como eu falei, você já está como se tivesse um passo ou dois além, então você já sabe mais ou menos quando vai acabar, antes de intrafisicamente aquilo se mostrar. Então, a parapercepção de redução da intensidade do campo, a parasinalização quanto à proximidade do término, a parapercepção do teor de eventual mensagem final de agradecimento. Então, antes daquilo acontecer, você já percebe qual que é a tônica que eles querem dar. A possível troca de consex para as últimas considerações, a intensificação da exteriorização para fechar o campo, né? Os eventuais atendimentos da equipe IN, às vezes acontece, eles pedem para chamar um ou outro, ou a equipe toda. Os banhos energéticos, né, na consim comunicante, como se fosse uma desassimilação aí de alto nível. E o eventual parapós-fácil interassistencial, isso aqui também dá um tema de paper que eu quero trazer aí algumas experiências interessantes. Ou seja, todo o trabalho foi feito, você atendeu ali, né, dezenas, às vezes centenas de concierges, e aí às vezes vem aquela pílula para você especificamente, ou para alguém da equipe, aquilo que é un petit comité, que ninguém viu, é um pós-fácil específico do trabalho, e nem sempre acontece. Fase de autoavaliação, né, os after effects, imediatos, pessoais e grupais, do hibridismo, a retenção mnemônica heterogênea, então você fica um pouco num estado alterado, você lembra de algumas coisas, algumas palavras, se confunde com algumas coisas que você percebeu extrafisicamente, isso tudo varia, né? Tem cursos que você fica mais percebendo o processo intrafísico, outros você fica mais extrafisicamente. Isso tudo gera muita reflexão, né, em termos de recim, quer dizer, como melhorar esse processo do parahibridismo, ou da semipossessão, ou do trabalho como um todo, né? A gente nota nitidamente, como eu falei, que nós somos o teto, né, o filtro do trabalho, eles não vão além, justamente para não nos prejudicar, mas a gente observa que o limite somos nós mesmos. E aqui entra aquilo que eu comentei do Neurolex, que eu vejo que isso é um aspecto realmente que importa na hora. A constatação desse teto, então, que eu estou falando, a qualificação do autodiscernimento parapsíquico, o registro dos eventuais equívocos e acertos pessoais, os máximos alcançados no trabalho grupal, a interação, então, pro-ex parapsíquica e o max mecanismo. E aí, para fechar, a gente, né, nota que, como eu falei antes, quer dizer, isso tudo é um processo de aprendizado para a gente poder fazer isso sem tanta parafernália, né? Então, a consciência sensitiva, aos poucos, vai dominando o modus operandi do transe parapsíquico, sobretudo com a ajuda e paciência dos amparadores. Nesse contexto, surge a meta de não mais depender das condições holopensênicas ideais, como aquelas dos cursos de campo, para interagir de modo mais profundo com as consex amparadoras, conforme a orto pensata a seguir. O sensitivo veterano, homem ou mulher, atua permanentemente em toda eventualidade. Entrar em transe parapsíquico em qualquer momento e local é a habilidade conquistada com a experiência continuada. Então, esse aspecto, né, a pessoa está dando uma aula, a pessoa está conversando com alguém, a pessoa está sozinha na fila do mercado, alguma coisa assim, como que a gente maneja, né, essa descoincidência, esse aspecto. Então, isso é o grande desafio. E aí, para finalizar, o hibridismo parapsíquico é a mega condição paradoxal, na qual, temporariamente, duas consciências viram uma, múltiplas dimensões se fundem e diferentes níveis evolutivos se tocam. Epicons, consciências plurais, né? Então, como a gente pode se tornar mais plural? E aí, fechando, você já percebeu as nuances de modificação da personalidade em você ou em outrem?
durante os transes parapsíquicos experimentados ou experienciados, quais neoideias ou neoperspectivas o hibridismo parapsíquico gera em você? Na bibliografia específica, 11 fontes bibliográficas. Então, depois dessa breve introdução, eu passo a palavra para Muriel agora, para a gente poder começar o trabalho. Bom dia a todos, pessoal. Agradecemos a presença e participação de todos vocês. Então, sintam-se à vontade para participar, enviar suas perguntas e comentários. Então, agora a gente vai iniciar o nosso debate, né? Inicialmente com os presentes aqui no tertuliário. Então, quem gostaria de começar aí, pode começar. Oi, bom dia. Obrigada, Pedro, pelo paper. Eu queria te fazer a pergunta relacionada àquela item 5 ali que você comentou da experiência, né, da semipossessão prolongada. E aí eu vou dividir em duas perguntas, acho, para ficar mais fácil. Então, eu queria entender melhor, nesse processo que você relatou, mais detalhadamente, assim, para ficar mais palpável de entender os processos que aconteceram com você. Então, seria, quando você terminou o curso, você continuou ali em semipossessão, mas era o mesmo nível de ostensividade de quando você estava antes e continuou igual, ou você conseguia ter uma manifestação normal, né? Ali enquanto Pedro, mas percebendo, que nem o professor Valdo tinha como pré-mãe, assim, era mais ou menos nisso? Sim, era como se, tentando te responder, era como se fosse entre eu normal, vamos supor, no meu dia a dia, e lá a atividade, no caso, foi uma dinâmica. Então, ali está mais ostensivo. Então, acabou a dinâmica, normalmente eu volto para esse polo aqui. Ali não, ali não ficou no meio, ficou um pouco próximo dessa condição, porque a consex continuou se manifestando. E eu consegui, pelo menos para mim, continuar como se fosse normal. Mas é como se você... eu não sei traduzir. É como a gente, por exemplo, você tem algo que você sabe que não é o seu habitual. Então, está ali a presença, só que é uma presença mais avançada, mais homeostática, que permite uma série de considerações que eu não estava percebendo, em função do trabalho que foi feito. Então, você continua com aquela semi-possessão, ela não é tão ostensiva, porque você não modifica nada, mas a pensenidade, ela modifica. Quer dizer, os comentários, as ilações que eu fiz naquele momento foram totalmente em função dela. Você estava literalmente percebendo que a consex estava ali junto com Sim. você ainda. E aí eu ia te perguntar, foi quanto tempo depois? Pelo que eu percebi, umas 2 horas, alguma coisa assim, 2 horas e meia, mais ou menos. E aí... Depois aquilo foi saindo. Tá. E aí outra questão que eu queria perguntar é fazendo essa associação assim com a TENEPS 24 horas. Será que tem alguma relação? Seria parecida a TENEPS 24 horas com essa sensação ali que você estava tendo? A TENEPS 24 horas eu acho que é antes disso. Porque a TENEPS 24 horas, ela existe uma manifestação padrão, tem agudizações. Então você tem um entrosamento tal com o amparador que o trabalho vai acontecer. Então, o que acontece? Eu estou lá na clínica, por exemplo, e aí vem um amparador, então ele se manifesta e aquilo tem um trabalho extra da TENEPS. Então, é como se houvesse esses momentos, entende? Então, se a gente fosse comparar, no momento da chegada do amparador da TENEPS, que há aquela interfusão, é aquilo que eu vivenciei lá. Só que eu considero aquilo mais avançado, que é como se eu pegasse esse processo da TENEPS 24 horas e eu elastecesse ele. Então, é como se o transe ficasse mais elastecido, e não o trabalho em si da TENEPS. Não sei se fica claro. Porque na TENEPS 24 horas você está totalmente disponível para aquilo que precisar. Não significa que você está trabalhando 24 horas, necessariamente. Você está como se fosse de plantão. Tem plantões que não vem ninguém, teoricamente, tem plantões que são trash, como a gente fala, né? Tem muito trabalho. Então, dentro desse espectro, acontece essa outra condição. Então, a pessoa que já vivencia essa condição do transe mais permanente, ela já está lá perto da semiconsciex. Aquilo, para mim, foi uma extrapolação para eu ver como é que seria, entende? Então,
A Semiconsex já engoliu a TENEPS 24 horas há um bom tempo. Então, a TENEPS 24 horas ela começa com essa disponibilidade e quando a vida da consim do tenepsista permite, esse trabalho vai se intensificando. Não sei se ficou claro, mas para mim é um crescendo nesse aspecto. Então, a semiconsexualidade seria essa manifestação mais extensiva do que você vivenciou. Porque a TENEPS 24 horas é pontual, né? Para mim, ela é mais ostensiva. É como se você tivesse um paratranse permanente. Então, o tempo todo você está percebendo consciência, aquilo que eu comento aí no curso, naquelas 2, 3 horas, que vem, que acontece, que você percebe, que mudou, que a consciência está se manifestando, que chegou uma equipe nova, você traz isso para o cotidiano agora. Entende? Aqui você não precisa mais de estar escuro, né, de se, vamos dizer, predispor, aquilo é no dia a dia. E aí você me fez lembrar uma coisa interessante. Em 2003, começaram os cursos acoplamentários aqui no CAEC. O professor Valdo deu as primeiras turmas. Nós viemos lá do Rio, na época eu estava na formação da consciencioterapia, e a gente fez uma turma, vamos dizer, predominantemente de consciencioterapeutas ou pessoas vinculadas ao NAIC na época, né, que não tinha OSC ainda, a consciencioterapia. E aí, no debate, e o complementário era uma novidade, a gente até então só tinha o ECP2, só tinha praticamente, né, instituto, tinha o CAEC, a OIC ia ser fundada naquele ano, 2003. Então, eu lembro que a pergunta que eu fiz no debate do curso acoplamentário, que foi com o professor Valdo, foi essa: qual que é a diferença entre o ECP2 e o acoplamentário? E o acoplamentário, hoje eu entendo muito mais, né? Mas na época dele ele falou: o complementar é muito mais avançado, porque é tudo em cima do lance, você tem que entrar em transe na hora, você tem que perceber tudo nos 2 minutos, você tem que fazer o trabalho todo, não tem tudo, você não fica lá entregas baratas, igual na CP2, ele ficava brincando, né? Também porque ele queria, né, chamar atenção para o complementar, a gente sabe, mas hoje eu entendo, o acoplamentário é um treinamento para se chegar nesse transe. Então, como que a gente se sai em 2 minutos? No caso do coadjutor ou no caso do EPICOM? Vou falar do EPICOM. Entende? Você tem que, naquele momento, instalar o campo, fazer acoplamento, ter a clarividência, fazer desassédio, tudo muito, muito rápido. Nem sempre, obviamente, a gente consegue isso tudo. Varia ao infinito. Mas a gente precisa saber se, no contexto geral, nós estamos melhorando isso. Todas essas manifestações, nos 2 minutos, elas estão melhorando. E aí, lá no final, eu vejo que vai ter essa condição do transe permanente. Você está o tempo todo acoplado com uma consciência, e esse acoplado, ele não é necessariamente que a consciência está aqui, mas a taquirritmia, existe uma ligação que está o tempo todo, quando precisa, ela vem. Aí isso lembra bem a TENEPS 24 horas, quer dizer, isso começa a se fundir com a TENEPS 24 horas mais avançada. Não sei se ficou claro aí, mas é como eu entendo, né? Isso tudo a gente está aí apalpando, né? Essas condições todas, porque não vivencio isso, né? Pedro, parabéns pelo paper. Eu fiquei pensando nessa questão que você acabou de falar agora, de tempo, né? Então, 2 minutos ali na questão do acoplamentário. Aí, ali na página 2, você traz aqueles 8 momentos de trabalho interassistencial. E aí eu queria que se você pudesse compartilhar sobre alguma experiência de hibridismo parapsíquico que você teve com o arco voltaico. Uhum. Isso tem várias, porque o arco voltaico ele pode ser, do mesmo modo lá que a gente estava falando antes, uma condição mais ali pontual, que você percebe é um parador, que não há tanto esse transe. Mas ele permite essa condição. Muitas vezes você vai ver que o amparador ele vai se aprofundar mais nessa semipossessão. Uma vez aqui fora, do lado do tertuliário, tem um banquinho aqui, em frente ao village, e aí tinha um amigo nosso que, enfim, ele já sabia e pediu para eu fazer um arco voltaico nele, porque naquele momento ele achava que a coisa estava mais pesada para o lado dele, e ele sabia que ele tinha uma semipossessão crônica negativa. E ele falou que, enfim, estava muito pesado e tal. E aí eu fui fazer o arco voltaico e a consciex, eles deixaram a consciex praticamente se incorporar em mim.
E ali eu tive, durante aqueles minutos que eu fiz, um híbrido do híbrido, quer dizer, você está com o amparador muito próximo de você, mas a consciência se manifestando. E aquilo eu vi nitidamente o quanto que aquilo refletia nele. Quanto mais a gente tirava a consciência, mais ele agudizava. É como se houvesse uma simbiose tão antiga, tão crônica, que ele sofria com aquela condição. Ele passou mal, ele falou que era por conta disso, ele sabia que isso ia acontecer. Então, era uma cirurgia que estava acontecendo em vários momentos. Mas naquele arco voltaico eu vi o quanto que ele pode ser uma cirurgia mais profunda ou uma cirurgia ambulatorial. Então existem arcos voltaicos, que é o habitual, né, o mais comum, a gente vai lá, faz, você percebe, faz a assim. Mas o campo que se instala ali, ele permite de tudo. Ter fenômenos, retrocognição, processo de tirar a consciência. Então, foi muito rica essa experiência para ver o enrosco daqueles dois ali. Então, eu vi o contexto do passado, vi o que um, no caso a consciência, né, cobrava dele, e ele tentava fazer com que ele dessomasse mais cedo, né? Isso tudo ali aberto, ele já sabia disso, já conhecia a consciência. Então, é nesse aspecto que eu quero dizer. Por isso que eu citei ali que são situações que predispõem, não necessariamente ao padrão, mas, dependendo do caso, aquilo pode se intensificar até o ponto de você perceber nitidamente a consciência dentro de você. Tanto o amparador como, nesse caso, aí, o assediador. Né? E aí, após, no caso, para essa pessoa, ele ficou bem, ele melhorou? Ficou bem dentro daquela agudização. É como aquela pessoa que tem uma sinusite crônica que agudiza, fica mal, tem febre, não sei o quê, você trata, mas existem elementos ali que predispõem ele a ter uma sinusite crônica. Então, ele saiu daquela fase aguda, porque, abrindo o jogo, ele falou, eu quero me matar aqui dentro, e eu sei que é por causa dessa consciência, então me ajuda. Então, a gente foi lá, e depois disso ainda fiquei com ele, né, um tempo, e aí deu para acalmar, né, eles tiraram temporariamente a consciência, ele passou mal, foi para o vilarejo, a gente cuidou e tal, daqui a pouco ele falou, olha, já voltou, mas pelo menos eu estou mais forte. Porque o problema todo desse processo de semi-possessão mais negativa é a consim ter lucidez e a consim ter ambiente para botar limite. Às vezes não consegue resolver, mas fala, não, daqui não passa. E aí fica aquele lenga-lenga na cabeça dele, ali incutindo ideias mais, vamos dizer, negativas, entende? Entendi. Então depois daquilo ele ficou melhor, ficou mais forte, voltou, entre aspas, ao padrão dele. E aí a gente percebe que isso eu acho que vai ainda essa vida, né, nesse caso. Mas não sei, vai que, por exemplo, eu já vi casos em ECP2 que a pessoa era muito antiga na Conscienciologia. Lá pelo 10º ECP2 eles conseguiram tirar, a pessoa ficou sem. Então é como se houvesse uma cirurgia em 10 etapas ali, pegando só o ECP2, óbvio que tem outras, né, atuações, outras condições. Então, mas é uma coisa realmente difícil. É como se fosse aqueles bebês que nascem grudados, né, chifópagos, e você ali tem que ir devagarinho, primeiro faz uma cirurgia, ninguém morreu, está todo mundo bem ali, faz outra, às vezes dá para fazer tudo de uma vez, às vezes não dá. Então, eu vejo bem essa analogia aí com esse caso. Entendi. E aí, no item 7, também tem a TENEPS veterana, né? Uhum. Aí, o que a gente pode considerar quando, por exemplo, ocorre a semipossessão benigna mais no início da TENEPS, e ela é de uma maneira mais extensiva, até um pouco mais prolongada, e depois dá esse time, aí depois é mais pontual, o que a gente pode considerar em relação a isso? Eu acho que a TENEPS ela é uma escola, né, nesse sentido. Então, a grande dica, né, que eu vejo é a gente tentar não atrapalhar, quer dizer, não tentar dar um passo além. Tem que ver o nosso desenvolvimento ali, ver quais são os nossos indicadores. Então, aquilo que eu falei, o quanto que eu consigo realmente me entregar, o quanto que eu tenho algum tipo de preconceito ou de condicionamento que não deixa o amparador realmente fazer o trabalho, o quanto que eu estou preocupado com, né, o próprio desempenho da TENEPS, entende? Então tem que fazer essa avaliação. Como que está a minha semipossessão, o meu nível de passividade alerta, quanto que está, por exemplo,
a ausculta do holopensene, aquilo que eu comentei, né, nos cursos, que é essa psicometrização, né, do trabalho. Na TENEPS a gente vê direitinho se vai ser um trabalho habitual, se vai ser um trabalho extemporâneo, né, um trabalho fora do padrão. Então, ir treinando esse tipo de percepção, mas sem deixar aquilo atrapalhar o trabalho. Então, é como se você fosse numa viagem que você é o carona. Então, você vai observando a paisagem, você vai percebendo a velocidade do carro, às vezes a música e tal, mas você não está na direção. Você está ali tentando não atrapalhar. Então, a TENEPS eu vejo muito nesse aspecto. E, normalmente, a gente sabe quais são os nossos gargalos. Às vezes, o gargalo é uma coisa intrafísica. Por exemplo, quando a minha vida está muito conturbada, com plantão, com trabalho, aquilo acaba afetando a TENEPS, eu tenho que dar um passo atrás para respeitar o horário, para ver a questão do sono, entende? Para não dormir na TENEPS, para não ser o assistido ali da TENEPS. Então, a gente sabe aonde que está pegando. Se é um problema de trabalho com energia, às vezes a gente não está trabalhando com energia no dia a dia, aí não vai conseguir perceber lá na hora do trabalho. Então, fazendo esse tipo de reciclagem diária, a tendência é que eles possam conduzir. Aonde que está sendo a esterilização predominante, né? Com o tempo a gente vai trabalhando mais com o próprio tórax, enfim, coisas assim. Então, eu acho que dentro disso, aqui eu só estou chamando a atenção para esse aspecto, né? Qual vai ser o efeito holossomático disso ao longo do tempo. Entendi. Mas isso é uma coisa que a gente tem que ir não se preocupando, só registrando para ver, para a gente não forçar nada, né? Não querer ali atrapalhar o trabalho. E nesse item 3 de iconografia cotidiana dioturna, você poderia também trazer alguma experiência sua e se isso ocorreu no período do desenvolvimento do seu tratado, por exemplo? Não só, eu vejo que o hábito de escrever todos os dias é o que vai dar essa condição. Por que isso? Por causa do padrão. É igual a TENEPS, é igual o epicentrismo. A gente precisa ter o nosso padrão. Nós temos referenciais, né? O que eu estou falando aqui, professor Valdo, os epicons, quem escreve bastante, e isso ajuda muito. Mas o nosso padrão é que é o nosso referencial. E aí, se não tem volume, é difícil. Então, a pessoa escreveu um artigo, um verbete, ela quer ter, sei lá, falar que fez, aconteceu, dar um parador, tudo bem, pode acontecer. Mas essa mesma pessoa, quando ela tiver 50 verbetes, sei lá, 1 livro, 2 livros, escrever todo dia, ela vai ver que é diferente. Porque ela vai saber o que é o padrão, o que é a exceção. Então, normalmente, comigo acontece assim, eu não me preocupo com nada extrafísico, eu vou lá, eu faço meu trabalho energético antes de escrever e eu vou comigo mesmo. Eu vou escrever, esse paper eu fiz em, acho que 1 semana, né, que é o meu padrão até por causa da minha correria e da minha desorganização, não é uma coisa positiva. Mas eu sei que eu vou conseguir e eu vou com a minha cognição. E normalmente eles vêm depois desse processo. Então eu não paro e fico esperando, cadê a Consex e tal, não. Eu vou fazendo. E aí, conforme o nosso ritmo, é que eles entram nesse aspecto. Então, como eu falei, eu não ia colocar aquela listagem no final, aí veio, né, falou. Quando eu estou fazendo, às vezes, a revisão, às vezes surgem ideias, né? Então, eu vejo que quando tem dedo deles, quando, por exemplo, tem muita fecundidade de neo-ideias. Então, aqui eu contei 11 neo-ideias que eu fiz uma listagem para poder desenvolver outros trabalhos. Então, a gente não consegue dar conta, né? Quando você está bem entrosado, você não consegue dar conta da quantidade de ideias que você poderia desenvolver. Então, eu vejo isso, quer dizer, você tem que... É igual o próprio trabalho na TENEPS e no epicentrismo. A base, nós é que estamos nessa dimensão, então a base é nossa. O trabalho, vamos dizer, chão, que envolve organização, que envolve leitura, que envolve a cognição para escrever, que envolve trabalhar com as energias, que envolve estar descansado, etc., etc., isso é nosso. Então, isso vai ser o grosso do trabalho. É como se a gente fosse ali, no caso da metáfora ali da viagem, a gente que comprou o carro, a gente que limpou o carro, a gente que abasteceu o carro e tal, mas a gente dá as chaves para a Consex dirigir. Então, se a gente não cuidou do carro, não viu o pneu, não sei o que, vai dar problema. Então,
se não tem muito, vamos dizer, investimento na nossa condição, fica mais difícil esse aspecto. E a mesma coisa, para que a gente observe, porque eles não privilegiam o fenômeno. Então, no caso da escrita, eles às vezes vêm de uma maneira muito, vamos dizer, sutil. Se a gente não está tranquilo, preparado, com o ambiente energeticamente predisposto, às vezes a gente nem percebe, entende? Por outro lado, quando você fez tudo isso, é nítida a sinalética, a presença, a intenção, a mudança de prioridade. Várias vezes eu estava com a ideia de escrever uma coisa e aí, eu tenho a data do próximo paper, já tenho o que eu quero escrever. Às vezes, no meio do caminho, quando eu fui começar a mexer, foi para o outro lado e, entendeu? Eu acabei escrevendo outra coisa. Então, eu tento pular essa corda aí com eles, né? Eu não me considero assim veterano nisso, mas o que mais me ajuda é o volume. O volume de escrita acaba me ajudando nessa percepção do processo da Equipex. E aí, quando tem as extrapolações, pangrafia, essas coisas assim, você não precisa falar, você tem certeza absoluta, porque você tem um padrão de anos escrevendo de um certo momento. De repente vem aquilo totalmente fora do esquadro, aí você vê que é um extrapolacionismo, né, de fato, a pessoa não tem dúvida. Então, eu dou muito valor para a quantidade. Por isso que é bom fazer muito curso, a TENEP certinha, porque os anos vão se acumulando e a gente vai tendo esse alto padrão, vamos chamar assim, né, autorreferencial. Isso é o que importa mais. Obrigada. Pedro, obrigada pelo paper, é um tema bem complexo. Obrigado pela presença. Eu que agradeço o convite. Fiquei com muitas perguntas. Tem várias coisas que eu gostaria de entender melhor. Primeiro, assim, o que muda no paracérebro das consciências envolvidas? Você falou que, temporariamente, duas se fundem em uma. E o que você percebe que mudou em você depois? O que você observa que mudou na consciência? Tipo, o que muda no paracérebro? É uma pergunta difícil. O que eu percebo é o seguinte, vou responder genericamente, depois tentar ser mais específico. Genericamente, o que muda é o seguinte, você fica mais consciente, não só na hora, mas depois. Tudo seu fica mais consciente. As parapercepções, a pensenidade, você se sente menos consciente, você tem um distanciamento da vida humana e assim por diante. Então, só que isso vai, vamos dizer, murchando quando a gente entra na vida. É bem típico, a mesma raciocínio que a gente faz quando a gente faz um curso de campo, que a gente tem aquele momento ótimo e depois vai diminuindo. Só que, em termos de parapercepção, isso fica mais agudizado. Então, eu tenho até que tomar cuidado, porque eu tendo a ficar mais eufórico, né, mais em primené, eu tendo a perceber mais a coisa dos outros, então eu tenho que tentar ficar mais quieto. Então, é um paradoxo, porque eu no caso, eu tento me conter mais, mas por dentro eu estou muito mais eufórico. Em termos de coisas mais específicas, é como se, eu estou chamando, né, estou usando uma expressão que é uma dessas aí que eu tenho que escrever, que eu chamo de, como é que eu estou chamando? De insinuação paracerebral, que é até um paradoxo, porque é como se fosse a insinuação do extrafísico para o intrafísico. Então, essa é a ideia. A insinuação do paracérebro no cérebro. Óbvio que eles dois trabalham juntos e já existe isso, mas o que eu quero dizer é como se houvesse um percentual maior do paracérebro no cérebro. Então, na prática, você fica mais parapsíquico. A sua sinalética aprimora, as suas ideias aprimoram, as suas retrocognições aprimoram. Então, nesse momento, você fica muito mais... Só que você percebe nitidamente que tem um teto ali. Você sabe que isso não é você está extrapolado, eu procuro aproveitar. E o que mais me ajuda nessa fase aí final de reciclagem é como expandir esse teto. Entende? Então, eu vejo que, como eu estava falando, uma coisa que pega muito, às vezes, é disciplina, organização, por exemplo, você querer abrir mão do que você é para você ser uma coisa diferente. Isso é o mais difícil. Porque, assim, demorou tanto para eu ser essa pessoa tão legal que eu sou. Veja. E aí, mas eu estou falando sério, quer dizer, porque até nós vamos ter o Roda Viva, né, que está presente comigo, que é o seguinte,
eu considero que a minha mega reciclagem nessa vida foi justamente ser menos fechado. Ter um nível de fechadismo menor, um abertismo maior. Então, você meio que está satisfeito com isso. Só que você chega num ponto que você fala, isso aqui já não é o suficiente, então você precisa abrir mão disso. Óbvio que não vai abrir mão de tudo, mas mesmo essa nova característica, ela, às vezes, a gente fica inseguro de fazer. Então, sendo mais explícito, quando eu saio do corpo, eu me vejo de uma maneira muito mais séria, direta, sem muito insegurança. E essa minha vida, com isso tudo que tem, eu sou do jeito que sou, mas ainda tem muito dessas características, entende? Então, eu preciso ser mais sério, eu preciso ser mais direto, eu preciso ser mais seguro em várias coisas. Então, essa transição dessa reciclagem é que eu percebo direitinho quando eu estou nessa fase extrapolada. Então, o paracérebro ele se manifestou. Aí você fala, e aí, vai ou não vai? Porque se for, eu vou ter que abrir mão de uma série de coisas. De um ego que eu venho construindo nessa vida. De um jeito, não é nada radical, mas, por exemplo, eu vou ter que ser mais seletivo, mais realmente sério, sem ser... Aí eu fico preocupado de cair numa condição de ser muito, às vezes, carrancudo, que eu tenho a tendência. Então, esse é o meu processo, entende? Então, o paracérebro ele vai se manifestar mais como você é na condição extrafísica aqui. Eu sempre fiquei na dúvida, né? Eu já comentei isso também. Uma vez isso daqui estava lotado, o professor Valdo dando mini tertúlia, aí, assim, do nada, não tinha muito a ver com o contexto, ele virou e falou, esse povo todo aqui, fulano e beltrano, são os que se manifestam mais como consegues aqui. E eu era cada um de um jeito, cada um de uma idade, cada um de uma condição, e eu, enfim, perguntei, mas ele não quis aprofundar, e eu fiquei de olho nessa condição. O que faz nós aqui sermos mais consex do que consins? Nas dinâmicas, curso de campo, na TENEPS, a gente tem esse vislumbre. Então, a gente precisa olhar e tentar pegar no nosso caso, como é que eu sou como consex? Como eu tenho experiência extrafísica de projeção, eu tenho uma noção do meu jeitão extrafísico, e aí eu comparo com isso, entende? Então, tentar puxar mais esse aspecto. Um deles é que a consciex aqui, desses indicadores, é aquela pessoa que ela é mais desenvolta, que ela tem uma desenvoltura maior, ela não se prende, ela faz tudo que todo mundo faz, mas o rendimento dela é maior. Né? Pega o professor Valdo, tinha tudo que todo mundo tem aqui, tem um corpo, tem a vida, tem as 24 horas, tem as doenças, tem tudo, mas ele se safava melhor desde pequeno, não só na aposentadoria, vamos chamar assim, né? Desde que ele trabalhava e tal, entende? Então, um dos aspectos que eu vejo é seriedade, rendimento, sabe? A pensenidade, o quanto que eu consigo ficar mais conectado ao processo extrafísico e não só ao processo intrafísico. Então é isso, a modificação do paracérebro é tanto do ponto de vista funcional, do funcionamento dele aqui, como do ponto de vista qualitativo. Pensar em coisas que não pensei. Por exemplo, uma outra ideia que isso aqui me deu, que eu não sei se eu vi isso em algum lugar, acho que eu nunca vi, que é o seguinte, nós falamos muito de plasticidade cerebral, mas e a paraplasticidade paracerebral? Ou seja, o quanto mais nós estudarmos as VERPONs, fizermos a TENEPS, fizermos curso de campo, epicentrismo, parahibridismo e tal, mais o paracérebro vai se modificar porque você está estimulando ele. Aí eu lembrei de um verbete que eu escrevi que chama Dicionário Cerebral Verponológico, que a base é exatamente essa. Quer dizer, quanto mais a gente tiver intimidade com as VERPONs, melhor, porque a gente vai entender e vai aplicar e tal, mas não só isso, mais o seu paracérebro está se modificando porque você está pensando em coisas que você nunca pensou. Quando? Nas milênios de vidas aí nós tivemos isso, entende? Então eu acho que, agregado a isso, quer dizer, além disso, além do estudo da cognição, você tem a chance de ter uma consex sadia com você, aquilo não tem preço. Então, uma das coisas que eu acho que nós vamos pensar quando dessomarmos é isso, o efeito paracerebral de tudo que nós fazemos aqui, que às vezes não aparece tanto. Óbvio que aparece nas
nas nossas decisões, nas reciclagens, mas a gente não tem condições de ver o efeito disso ainda. Mas eu acho que tem alguma coisa nesse aspecto aí. Entende? Aí eu queria complementar também, pedir para você falar mais dos atributos. Você falou ali da rotina, do volume, que isso pode ajudar, né? A pessoa escreve todo dia, isso vai facilitar. Mas quando a gente olha esse tema, pelo menos para mim, pareceu bem avançado, assim. Então, o que você poderia falar, com foco até nos inversores de modo geral, Sim. O que vai ajudar em termos de atributo a desenvolver o hibridismo? Eu acho uma coisa que eu falei já que eu queria reforçar é isso que a gente sintetiza com a palavra neuroléxico, né? Se a pessoa puder escrever parapolineuroléxicologia no mural dela e ela pensar e ver como que eu expando o meu neuroléxico, como que eu expando o meu paraneuroléxico. O que é expandir o paraneuroléxico? É você, tem até um paper, acho que da Mabel, né? É você ver quais fenômenos você já participou, já vivenciou. Aquilo tem segurança? Não tem? Tem que ser sincero. Não, isso aqui eu não sei, só sei teoricamente. Não, isso aqui eu já vivenciei. E como fazer para vivenciar sem ansiosismo? O próprio neuroléxico da erudição. Ler de tudo, ter interesse por tudo. Por exemplo, a Amanda me indicou um livro, até terminei de ler essa semana, por isso que eu estou lembrando. Como é que é o nome dele? As dificuldades... A arte literária e as suas dificuldades. É um primor, adorei aquele livro lá. Por mais que ele fale muito coisa de, vamos dizer, de forma da manifestação, assim, o cara tem uma habilidade, uma erudição, nossa, impressionante. Então, você lê coisas que às vezes não estão no seu, sabe, você não leria normalmente. A biografia, também terminei de ler uma biografia, né, a semana passada, então você lidar com experiências de pessoas que você não são suas. Então, você vai enriquecendo o seu processo de neuroléxico. Outra coisa, isso vai te conduzir a pensar mais rápido. Então, a gente tem que ter um diagnóstico. Qual a velocidade do meu pensamento básica? E eu quero aumentar essa velocidade sem entrar em ansiosismo, né, de modo funcional. Então, tem que ter esse referencial, porque na manifestação parapsíquica, tudo é muito rápido. Então, quanto mais TAC psíquico nós formos, mais ajuda de uma maneira geral. Óbvio que eles vão respeitar o psiquismo da pessoa. Tem pessoas que são mais devagar, ou não são tão rápidas, tudo bem. Mas todo mundo precisaria tentar melhorar essa velocidade do pensamento de uma maneira assertiva. Eu acho que isso é um outro atributo. Outra coisa que eu escrevi ali é divisão de atenção. Então, na TENEPS a gente pode fazer isso. O trabalho está acontecendo, a gente está ali e tal, mas você pode pensar a consciência sem atrapalhar, né? Quer dizer, você vai vendo o que está acontecendo, questiona, muitas vezes você tem algum interesse, alguma curiosidade, eles até respondem, dependendo do caso. Então, a divisão de atenção é um atributo básico para essa manifestação. O que mais? A soltura das energias, se não tiver trabalho com um processo energético, eu acho muito difícil, assim, no mínimo limitado. Então, é igual à academia. Tem que fazer trabalho, malhação do estado vibracional, isso aí é fato, e fazer uma conexão com a própria exercício físico. Eu cheguei aqui em final de 2003. Em 2004 foi um ano mais difícil, crítico, tal, eu não consegui fazer exercício físico, eu estava sobrevivendo, literalmente. Em 2005 eu comecei a fazer e nunca mais parei. Então, tem um amigo que tem, muitas pessoas vão lá no Omar, fiquei lá com ele, até que depois da pandemia, eu falei, eu estou envelhecendo, eu preciso intensificar mais, porque você vai notando isso. Aí contratei um personal, tinha condição, contratei, então vou fazer 5 anos com o personal. É outro nível de tudo na vida. A esterilização de energias é mais intensa, eu ganhei mais massa muscular, eu me sinto melhor, eu vamos dizer assim, para sustentar a loucura do meu dia a dia, isso acaba me ajudando. Então, veja, você faz um investimento, óbvio que é na saúde, mas eu vejo a repercussão no processo parapsíquico. Então, esse binômio energossoma, ou se a gente for, já pensei em escrever sobre isso também, quer dizer, miossoma e energossoma, está cada vez mais em voga, esse processo dos músculos e tal, dentro do processo cerebral, da neurociência também, isso tem um impacto muito grande. E aí, para não
avançar muito, um outro atributo é qual o nível da minha acalmia mental, qual o nível da minha organização mental, qual o nível daquela minha, vamos dizer assim, o quanto que eu me submeto a uma pensanidade externa. Às vezes a pessoa tem medo, às vezes a pessoa tem desconfiança, ela tem medo de, vai que é um assediador, não sei o quê, então eu não vou me entregar. Então, pode ter trauma com relação a isso do passado. Então, tem que avaliar, cada um tem que avaliar, mas dar uma nota. Hoje, no dia tal, eu, por causa disso, vou me dar nota tal para o nível da minha calminha mental. Veja na TENEPS o quanto que a gente consegue desfocar do dia a dia para fazer o trabalho, né? Dá lá uma nota e vai vendo um padrão. Daqui a pouco você vai vendo os seus limites e tentando diminuir, né? Tem técnicas para isso, quer dizer, ali você tem que entrar com uma projeção, que eu falo, você tem que entrar para dessomei, estou tranquilo, nada me pega, vou deixar tudo para amanhã, interessa, aqui é o trabalho de 50 minutos, entende? É como eu costumo entrar nesses cursos também de campo, porque senão a gente acaba mantendo aquela preocupaçãozinha e dificulta. Ok? Então, mais ou menos, eu botei aí, autotaquipsiquismo, divisão de atenção, neurolexicalidade, soltura das ECs e acalmia mental, para começar, né? Professor, vamos agora para as perguntas online. Então, começando com o Eduardo Dória, de Curitiba. Ele pergunta no item aprendizado da página 4, linhas 1 e 2, uma vez que você tem aprendido o modus operandi do transe parapsíquico com a constituição de neopersonalidade híbrida comunicante, você passou a utilizar esta neoforma de atuação também no seu dia a dia profissional como médico, fora do âmbito da conscienciologia? Eduardo, ainda é uma meta, assim, não estou ali, vai e volta, sou engolido, tomo caixote, tem de volta, tomo puxão de orelha do amparador. O que acontece mais é, quando o trabalho exige, até trouxe paper por isso, né? Entra, vamos supor, uma pessoa que está acompanhada, que está assediada e tem que fazer aquela... Ali tudo funciona, aquilo acontece. Mas o ideal para mim era estar um pouco mais, sabe, com o pé lá, ser menos engolido. Eu já estou bem melhor do que eu era, mas ainda não estou nessa condição aqui do final, não. Estou aí, sabe, querendo chegar lá. Sei como é que manifesta, sei tudo, teoricamente sei bem, mas faço muita careta ainda para manter esse estado de transe. Quando eu consigo fazer aquela técnica que eu já trouxe aqui da descoincidência voluntária, que é, eu chego lá, vamos supor, para trabalhar. Então, antes de sair do carro, eu mexo com as energias e promovo uma descoincidência e vou com aquela descoincidência normalmente até um determinado período da manhã. Não consigo manter, porque vem um caso urgente, vem doutor laudo, não sei o quê, paciente quer antecipar. Aí, para você manter, não é fácil. Aí, às vezes, eu volto, vou lá no banheiro, mexo, consigo. Então, é muito ainda nesse vai e vem. Mas não tenho nota acima de 5 nisso ainda. Está ainda muito, né, jejum. Aí ele também pergunta, não seria este hibridismo paracerebral uma forma da consciência mais evoluída, elevar por tabela o patamar evolutivo da consciência com que faz o transe parapsíquico? Sim, é isso que eu acho. Quer dizer, você tem um extrapolacionismo, aliás, às vezes mantido. Tem os extrapolacionismos vamos dizer, agudos, que acontecem durante, mas naquele momento você virou uma consciência um pouco mais lúcida, porque tem alguém, aquele motorista que eu estou chamando, né, aquela pessoa que está conduzindo, ela é mais madura. Então, eu tenho um pouco de ideia como que é, às vezes, um evoluciólogo, como que é a pensanidade de uma semiconsciência, de um desperto. Teve um curso que nós fizemos aí que tinha uma equipe de despertos, acho que foi nesse último retrocognição intermissiva, se não me engano. Então, eu tenho noção, né, dentro de um espectro de como que é isso, mas é só um glimpse, né, só uma condição assim, mas eu concordo. Quer dizer, é uma mão, né, que te ajuda nesse aspecto. Agora, o melhor disso tudo acho que é a TENEPS, porque a TENEPS, apesar de ser do mesmo nível evolutivo ali, o amparador está de psicossoma, está lúcido, você vai temporariamente ficar mais descoincidido, voltar a ser um pouco consciex. Então, aquilo, em termos de recuperação de cons, ela é muito, sabe, muito mais à mão.
do que esses processos eventuais, né? Então, uma coisa vai se somando à outra, vai ajudando. Né? Treinamento, né? A gente também tem a pergunta da Florença. Ela pergunta, né, na página 1, no item marcas, poderias dar exemplificação das perguntas? Se eu entendi direito, ela quer saber assim, exemplos de respostas para as perguntas que você fez. Vamos lá, vamos ver se eu consigo, porque se eu perguntei aqui sei, né? De que modo investigar mais o hibridismo? Quer dizer, é isso que nós estamos tentando fazer dentro das possibilidades. Eu sempre me preocupa a gente não mudar o foco da prioridade, né? A prioridade é o trabalho que está acontecendo lá e a gente vai tirando casquinhas, né, com acúmulo de experiências. Então, de que modo investigar? Isso, é escrever, é debater, é pesquisar na bibliografia. Quer dizer, se veja, foi pesquisando para o paper do transe parapsíquico que eu encontrei essa frase, esse parágrafo do professor Valdo sobre o hibridismo. Então, é assim que a gente acaba, né, conseguindo. Quais atributos essenciais para a adequada manifestação do hibridismo? É isso que a gente estava comentando aqui. E aqui eu ressalto mais uma vez o acúmulo de experiências, acho que isso realmente é importante. E qual a relação com a escala evolutiva? Também a gente comentou, né? Eu acho que quando a gente começa na TENEPS, quando a gente começa no hipocentrismo, a gente não tem essa noção. Né? A nossa preocupação é mais o trabalho, é aquele desafio daquele momento, né? Como fazer para conseguir... Porque assim, chegar é fácil, começar a TENEPS é fácil, entrar no hipocentrismo até certo ponto é fácil. O difícil é você manter dentro de um certo nível. Então, no começo, a nossa preocupação é muito essa. Depois é que a gente começa a ver, não, eu acho que esse processo aqui eu já domino. Por exemplo, se você me perguntar na escala hoje, dentro dos 35%, eu me sinto bem à vontade. Até os 40% também eu estou bem tranquilo. A dispersidade já começa, né, a dar um certo... preciso fazer um pouco de força e então está tudo bem. Então, essa noção a gente vai tendo depois, acho que do acúmulo de experiências. No caso também o Marcos Mazina, ele está perguntando, né, ele é de Florianópolis, Santa Catarina. Professor Pedro, por favor, comente sobre a assimilação simpática parasináptica descrita na última entrada da página 1, no item mecanismo. Sim. É inevitável. Quando você vai dançar com uma pessoa, você sente o cheiro dela, você vê o corpo dela, você vê a flexibilidade dela. Então, quando você tem um acoplamento, não tem como esconder o que a Consex é e o que você é também. Por isso, às vezes, a dificuldade, né? Se a gente tem muita coisa encoberta, muito assim, aquele quarto escuro, aquela coisa, não vai dar certo nesse processo, porque é um striptease multidimensional. Então, essa assimilação acontece por conta do acoplamento. Então, por exemplo, eu vou dar um exemplo que eu já trouxe aqui, se não me engano, foi o paper Simultaneidade Parafenomênica, alguma coisa assim, que eu conto lá, que eu estava nessa listagem aqui, ó, número 2, na listagem da página 2, exteriorização energética frontochacral, ali, né, habitual, a gente vai passando em cada aluno, exteriorizando energias. Aí teve aquela aluna que eu comento que, né, eu vi que o amparador acoplou mais, então aí vem essa condição do hibridismo, e quando ele acoplou mais, aí eu percebi que tinha uma consex com aquela aluna, enfim, falando em outro idioma, teve o processo que abriu ali uma tela e comecei a ver uma cena deles no passado, até aí tudo bem. Só que, quando esse amparador ele fez esse acoplamento maior, eu entrei na pensenidade dele, e eu vi que ele tinha interesse naquele contexto, ele conhecia aquele povo do passado, ele uma série de condições que, para mim, foi o auge dessa experiência. Então, esse acoplamento sináptico, essa assimilação sináptica, ela é inevitável. Dependendo do nível da interfusão energética, a gente percebe mais ou menos. Eu faço como se fosse um crescendo da lateropensenização ao processo da incorporação. Como se a incorporação fosse mais profunda. Quer dizer, o lateropensene, você pode ter uma psicofonia com lateropensene acontecendo, e aquilo é como se houvesse, a gente fosse dar uma metáfora, como se houvesse uma distância um pouco maior, ou como se não houvesse tanto
interfusão, como a gente está falando. Mas a incorporação, de fato, você se sente vestido, alguém vestiu o seu corpo e está se manifestando a partir de você. Nesses casos, esse processo da assimilação para sináptica, para cerebral, ele é mais available, né? Que ele está mais disponível, a gente pode perceber mais. Eu acho que é quase inevitável. Óbvio que na lateropensinização você acaba percebendo quem é a consciência e tal, mas não nesse nível. Então, eu divido um pouco esses fenômenos nesse aspecto. E a psicofonia pode acontecer dos dois modos. Só que um você vai perceber menos a consciência do que outro, em termos desses detalhes, né, que eu estou falando aqui. Não sei se ficou claro ainda. Caso a pessoa tenha mais alguma dúvida, ela pode também colocar aí no YouTube para a gente retomar essa questão. Agora, o Elton Rodrigo, ele pergunta, professor, sua rememoração de treinamento comunicante ocorreu no Espiritismo? Será que isso foi o comum, acho que é o fator comum para outros da CCCI? Eu acho que pode ter sido. Tem algumas experiências, por exemplo, quando eu fui para Uberaba, lá com o professor Valdo, né, que várias pessoas aqui foram, eu tive uma sensação de dejaísmo muito forte naquele ambiente, e a minha hipótese é exatamente essa, né, de ter atuado ali como uma consciência comunicante. Pela própria afinidade com o professor Valdo, a intimidade. Depois que veio a informação do Littré, né, ele tem aí um capítulo conhecido na internet de manifestação com um médium famoso, né, que o professor Valdo até admirava bastante. Então, essa condição aconteceu, muito provavelmente no contexto espírita em função do próprio professor Valdo, mas a rememoração maior que eu tenho, que aconteceu, que eu cito aí, é o modo de você entrar na pensenidade da consim comunicante. Então, você tem que ir fazendo acoplamento, vendo como que é o padrão daquela comunicação, daquela manifestação pensênica, e você entrar como se fosse num ritmo. E aí você nota que a consim pegou a sua deixa, e aí aquilo tende a continuar. Virgínia, vamos voltar aqui presencial? Pode fazer essa pergunta? Você falou no início, né? Entrar em transe parapsíquico em qualquer momento, no mercado e tudo mais. E você estava comentando também com a Jéssica no final sobre a taquirritmia, né? Que seria esse processo. Eu queria que você falasse um pouco mais sobre o tema e como você imagina o paratranse no teleguiado. Então, eu penso que... Ou seja, esse salto da semiconsciencialidade a teleguiamento. Uma das coisas que a gente aprende, pelo menos essa é a minha base, né? Que a gente aprende na TENEPS, no epicentrismo, nesse processo todo, é você, como eu já comentei aqui, você deixar os amparadores tomarem conta, os amparadores direcionarem o processo. Então, nesses estados de paratranse permanente, de paratranse da semiconsciência, teleguiado, eles já têm isso. Só que eles têm uma abertura muito maior. Então, eles estão se manifestando por eles, né, com a autocrítica deles, mas já conectado com o processo extrafísico. Então, sempre que precisa, o amparador aparece. Então, dá um exemplo. A gente conviveu muito com o professor Valdo, às vezes você notava nitidamente que no meio de uma conversa, aquilo às vezes mudava a voz, às vezes mudava um pouquinho, às vezes, vamos dizer, as informações estavam indo por aqui, daqui a pouco elas vão por ali. Então, dependendo da necessidade do trabalho, o amparador entra ou não. Então, o que eu vejo que a modificação é essa, você estar disponível full time, aí não só na TENEPS, que a TENEPS você vai fazer um trabalho de doação de energia. Você está disponível para o trabalho de esclarecimento, o trabalho, né, de falar com a pessoa, de esclarecer, de desassediar, entende? Então, é como se fosse um crescendo desse processo. No passado, entre aspas, né, no início, melhor dizendo, na TENEPS e epicentrismo, você tem ali uma manifestação mais acachapante dos amparadores, como eu falei,
muito mais dependente desses aspectos, a pessoa está lá no quarto dela, sozinha, ou está lá no curso, ou está na dinâmica. A evolução, que até respondendo a pergunta aqui que a gente colocou, né, qual a relação com a escala evolutiva, isso tudo vai diminuindo a necessidade dessa parafernália. Então, é como se eu estivesse aqui, aí eu percebo, né, uma consciex chegar, e aí quem começa a falar é a consciex, mas sem precisar mudar muito. Aquilo já está num estado mais orgânico, né, mais fluido, assim. Mas qual seria o upgrade do teleguiado em relação à semiconsciex? Qual seria? Eu acho que esse crescendo, ele é mais lúcido para esse aspecto, ele é mais, vamos dizer, veterano nessa condição, entende? Então, assim, a semiconsciex é como se fosse uma transição, em que esse processo do transe é mais necessário. Talvez ele ainda faça um pouco de careta. O teleguiado é totalmente profissional nesse aspecto. Outra coisa que muda, nós estamos falando aqui muito de uma consim e uma consciex. No processo da escrita e da pangrafia, já começa, às vezes, você perceber aquilo que o Sovaldo, se não me engano, chamou de grupografopensenologia, se não me engano, que é o quê? É mais de uma consciex. Então, você está... Nos cursos a gente às vezes percebe, mas tem aquela que está ali. Então, você está aí e tem, sei lá, 5 consciex. E aquilo forma um holopensene em que elas podem se manifestar nessa condição. Então, você vai aumentando as variáveis e vai complexificando, né, o trabalho, porque você tem que manter a linha aqui do intrafísico, né, a lógica, o cadeamento e tal. Mas você começa a lidar com variáveis extrafísicas em número maior. Então, veja, o teleguiado já é a profissional da pangrafia, já não tem tanto mais careta. A semiconsciex já é, né, onde aquilo se instala. Então, eu vejo que é esse crescendo, entende? Em termos de número de variáveis, de nível de profissionalização, quanto que a coisa acontece. Outra coisa, além do número de consciex, eu vejo que é a conexão com a comunex, lá, natal, aquela que dá ali o teor. Então, o teleguiado é o telefone vermelho ali profissional. Lógico que esses estágios anteriores têm isso, mas eu vejo que talvez não com tanta lucidez, ou não com tanta, entende? Ainda são processos de extrapolação. O teleguiado já é alguém representante, consciente, sabe aonde, sabe com quem, sabe qual a central, sabe? Uma coisa mais assim em termos de domínio da cognição dessas variáveis. Me parece que em estados evolutivos, né, mais altos, existe uma interfusão maior entre as consciências, né? Parece que todo está mais conectado, né? Imagino, eu estava pensando agora no então evoluciólogo, como seria, como vai ser esse transe, né? Eu penso por aí. Quer dizer, o quanto que a gente domina, né, essa condição sem fazer careta, sem ser muito, vamos dizer assim, sem ter muito ruído na manifestação. Então, aquilo já é a pessoa profissional. Ela joga nas 11 ali, né, usando a metáfora do futebol, em qualquer posição ela está bem. E em momentos anteriores, em estágios anteriores, às vezes não. Ela é um bom centroavante, um bom meio-campista, sei lá. Ela tem ali alguma especialização, né? Ok? Pedro, excelente esse material aqui, me fez refletir bastante. Aqui na fase da sustentação do transe, me chamou a atenção essa questão do paradiagnóstico holobiográfico oportuno, né? E também essa questão ali que você falou da abordagem cognitiva da consciex comunicante, né? Eu percebi em algumas situações, na condição de assistida, né? A consciex comunicante, ela como se ela estivesse acessando um paraprontuário muito específico, não tinha como, né? A pessoa saber daqueles detalhes, daquelas informações, e ter paraterapêuticas muito específicas, tinha um follow-up também com relação à situação que eu comparei há anos, diferente, por exemplo, um SCP-2 que eu fiz em Portugal, uma pergunta que foi feita lá, foi um diagnóstico muito preciso, anos depois, numa dinâmica, inclusive, da serexologia, a consciex perguntou uma coisa, na mesma hora eu lembrei e percebi a energia da mesma consciex. Aí eu fiquei observando isso, né? Esse paradiagnóstico muito
preciso, acompanhando a pessoa ali. Então, como o foco, né, é a questão do assistido, eu queria te perguntar o que você percebe com relação a isso, as diferentes consciências comunicantes, e elas tendo esse acesso muito específico, esse acompanhamento, o acesso ao paraprontuário, o que você podia comentar? Sim, não, isso aí é impressionante. Eu percebo, às vezes, que eles fazem questão, às vezes, de mudar a consciência quando tem um aspecto desse, porque aquela consciência, tipo, tem a ficha daquele assistido, ou conhece mais, ou tem mais relação com as companhias extrafísicas daquele assistido. E é coisa assim, né, do arco da velha, não tinha como saber, o Epicom saber, não tinha memória para isso, assim, e às vezes eles retomam realmente uma coisa lá de trás. Eu tive uma experiência dessa bem assim interessante, voltando de uma outra experiência e tal, eu de repente me vejo já contei isso aqui também, me vejo numa Comunex, que entram 2 caras de jaleco, eu estava tipo, parecia o serenário lá da Sinvex, o ambiente assim. E aí as perguntas que eles me fizeram foram exatamente essa, coisas da minha infância, coisas de extrapolação que eu tive na época da adolescência, tipo, juntando umas pontas que eu falei, como? Tipo assim, sabe? Nem eu, que sou, sei lá, o protagonista da coisa, não tinha juntado tantas pontas assim. Então, é impressionante o quanto que eles conhecem e acompanham, né, aquela consinha, aquela pessoa assistida. E ali, no nosso caso, quem está ali na condição de Epicom, você percebe nitidamente aquela confiança deles, aquela certeza deles naquilo que eles estão fazendo e principalmente a intimidade que eles têm, né, com a pessoa. Isso que chama mais a atenção. Fiquei pensando assim, uma hipótese que favorece o assistido também ter essa abertura para que, a consciência está ali para comunicar, mas a gente percebe uma grande diferença, né, entre, às vezes, uma pessoa que vai ali, faz uma pergunta, né, e outra pessoa que você vê que se instala um atendimento, se acessa um paraprontuário. Isso aí é fazer o trabalho de casa, eu vejo, porque varia ao extremo. Tem horas que eles não dão a mínima, tem horas que eles param tudo, chama, acontece, liga o holofote. Então eu vejo que é muito do momento da pessoa, não só o momento de vida, mas o momento serexológico também, porque às vezes aquela pessoa, naquela idade daquela vida, é a mesma idade da vida anterior. E eles querem chamar atenção para isso, porque é um momento de, vamos dizer, de turning point, importante, que aquilo tudo pode evocar, então eles querem ser mais incisivos, sabe? Então eu vejo que depende muito desses timings aí que a gente não domina muito. Mas acontece. Acho que tem a Lígia lá, a Amanda aqui e lá atrás também, né? Eu só queria pegar um gancho dessa última colocação, que eu fiquei pensando também da interferência de amparadores pessoais da pessoa, né? Sim. Tipo, o amparador da TENEPS, por exemplo, ele pode chegar ali e ajudar, sem né? dúvida. Naquele momento. A gente nota direitinho isso. Começa a se aproximar a pessoa, muda ali a configuração extrafísica e vem aquele que tem mais intimidade, que trabalha mais. Às vezes ele pode se manifestar ostensivamente ou ele vai ser aquele processo do látero vencendo que vai dar ali as dicas para o comunicante. Né? Mas o que eu queria que você comentasse mais, você até começou a tocar nessa questão do contexto interconsciencial do entorno, sabe? Porque eu achei até interessante essa analogia que você fez com a dança, né? Que eu fiquei pensando assim, a TENEPS é como se a gente estivesse dançando num salãozinho privado, né? Que é o tenepsário. Sim. Mas, por exemplo, num curso de campo como o SP3, com 300, 400 pessoas, é um salão enorme, né? E tem um monte de pares dançando, né? Exato. Então, eu queria que você falasse um pouquinho desse before effects, porque no final você coloca o after effects, né? Pessoal e grupal. Eu queria que você explorasse um pouquinho mais assim da sua experiência, dessa vivência no começo, né, do processo, nesse contexto tão complexo aí de relações interconscienciais. No começo a gente não pesca muita coisa, né? A gente está ali aprendendo. Agora, quando você vai para um trabalho que envolve ali às vezes dezenas de pessoas, às vezes centenas, a coisa se complexifica. Então você nota nitidamente que tem ali um comando central, que é o processo do campo, e aquele campo é que vai, vamos dizer, fornecer energia para todo o trabalho que está sendo feito. E aí múltiplas equipes realmente se constituem extrafisicamente, né? Quem já saiu do corpo e viu, né, nesses cursos percebe que
às vezes é como se fosse um hospital de campana, né? Você vê assim, várias especializações acontecendo de tipos de trabalho específico de assistência, e todos mais ou menos se reportam a essa condição. Então, tem vamos dizer, esses preparos, né, esses before effects, eles são justamente visando conjuminar tudo para um momento ótimo de atuação, sabe, dessa equipe de amparadores. Quando esses campos estão se constituindo, uma das grandes preocupações é que o aumento da pressão holopensênica não transborde para a dimensão intrafísica. Ou seja, você reúne aí, sei lá, 50, 200 pessoas, extrafisicamente tem no mínimo o dobro, né, para não dizer mais, só pegando por baixo. Então isso é quantitativamente. Agora, se a qualidade dessas consequências é muito pesada, aquilo pode dar efeito intrafísico, pode alguém surtar, pode dar, enfim, acidente de percurso. Então, eles vão dosificando isso. Então, atender uma leva mais pesada, aquilo sai, aí entra outra, entende? Tem que, muitas vezes, aquela leva pesada que eu estou falando, às vezes tem conexão com um aluno ou uma família que está lá no curso. Então, aquilo pode ser um ponto vulnerável. Então, essas, vou chamar de estratégias terapêuticas, paraterapêuticas, elas são muito observadas nesse momento anterior ao trabalho, né, propriamente dito. Então, não sei se eu te respondi, mas... E até as repercussões, né, que a gente tem, na hora que a gente faz a inscrição no curso, a coisa já começa, né? Exatamente, é por isso. Quer dizer, eles já começam a atender aquilo que pode, dependendo do caso, eles vão deixando para mais próximo do curso, para aquilo não espantar o passarinho, então eles vão, né, vendo ali com a consciência, como é que ela está e tal, para tentar trazer ele para o momento do curso. É nessa fase, por exemplo, que a gente observa muito aqueles parapsicodramas, quer dizer, a consciência vem em função de um contexto extrafísico que para ela não tinha nada que ver com nada, é um jantar de monarquia, é um processo da profissão dela do passado, e ela está ali quando ela percebe, por exemplo, uma sessão que eu já vi, um processo de maçonaria, acontecendo lá um ritual, ela está ali achando que aquilo né, está acontecendo de novo, e quando vê aquilo tudo muda, e ela então está ali já sendo tratada do ponto de vista, né, extrafísico. Então, varia bastante. Teve um ECP3 que eu fiz na época para Pro-OIC, né, teve 2, se não me engano. Fiz os 2, mas um deles, eu tive uma experiência muito interessante, que eu tive uma saída do corpo, eu tive lá uma exoprojeção, e fui voltando. Quando eu fui voltando, eu achei que eu ia voltar para o corpo, que é o habitual, né? A gente vai voltando rápido e tal. Mas, de repente, quando eu entro no campo, eu entro como se eu tivesse caído numa piscina. Eu caio numa piscina funda, e aí quando eu estou voltando, e essa piscina, obviamente, era de energia, né? Um amparador me pega e me leva para um ambiente que é como se houvesse um local em que eles ficavam olhando de cima lá. Tem um nome específico que eu esqueci agora. Ele me pinçou, me fez olhar, eu vi aquele processo todo do campo, e ele falou, vem aqui. E aí, era como se, por exemplo, o Epicom estivesse nesse lado de cá, mais ou menos para o final do campo, lá na diagonal, a gente foi volitando para lá, e a gente ficou assistindo, tinha uma porta enorme, assim, que entrava, assim, milhares de consciências, tudo alterada, balderneira, querendo, sabe, tocar fogo no parquinho, como se diz hoje em dia, bem alterado. E aí é muito interessante porque eles iam afunilando essas consciências, como se fosse aquele processo de encantoamento mesmo, do gado ali que faz, né? E aí eles iam passando numa fila, e aí ficava um amparador bem na esquina, quando eles estavam passando de um por um, ainda com algazarra e tal, e esse amparador falava, olha ali, olha ali. E aí tinha um mega telão multicolorido e vivo, com aqueles fractais aparecendo e se manifestando, e eles interagiam com a consciência no caso. Então é como se você estivesse vendo um telão, você olha lá e de lá sai alguma coisa que pega em você, ou que passa a mão em você, e aquilo assustava as consciências, e aquilo acalmava, eles ficavam com medo, é como se fosse um anestésico. E aí aquilo tudo ficava entrando, sabe, numa fila de consciências totalmente tranquilas. Aquilo eu nunca mais esqueci, e aquilo tudo ia direto para o processo do campo para serem tratados lá. Então, nessa fase, ali no caso já estava acontecendo o curso, mas nessa fase anterior, eles estão olhando toda essa
para a tecnologia para ser instalada, para ver se eles podem abrir esse tipo de assistência para esse povo mais assim alterado, entende? Então, se não houvesse isso e aquele povo entrasse no campo, ia dar ruim ali para o processo, entende? Ia acabar complicando. Ok? Obrigada. Professor, por conta do horário, a gente já vai se Tá encaminhar. bom, já estamos no horário. Vamos nos encaminhar para o final. Então, Tá se você puder fazer suas considerações tem finais. Assunto para 4 horas, né? Então tá, gente, eu queria agradecer, né, a presença de vocês. A ideia aqui foi trazer um pouquinho da nossa experiência com relação a isso, estimular principalmente aí os mais novos, né, quem está começando nesse processo, ler isso, debater, né, vamos trazer outros assuntos para a gente poder ajudar mais os amparadores nesse trabalho aí interassistencial, principalmente olhando aí no caso a TENEPS. Então eu agradeço mais uma vez a presença de vocês, os nossos amigos de casa, e aí estamos disponíveis para o próximo. Então vamos para as pontuações de hoje. Foram 92 espectadores simultâneos, 325 acessos e 22 presentes. E fica aqui o nosso convite para o próximo paper, vai ser o EPICOM Maximiliano Reimann, e o título é Parafisiologia da Consim Psicofônica, da especialidade Parafenomenologia. Continuar aí o trabalho, né? Vamos continuar.